Que lugar o sexo ocupa hoje na sua vida? E na nossa cultura atual, por onde que esse tema anda transitando? Ao mesmo tempo que a gente nunca teve tanto conteúdo erótico disponível, já que entretenimento, aplicativos de relacionamento e pornografia ficaram tão embaralhados, como que anda a nossa capacidade de elaboração a respeito da nossa sexualidade? A tal da inteligência erótica, que é parar para refletir um pouco por que e como a gente faz ou deixa de fazer sexo, e que sentido a gente tem atribuído a essas fantasias e práticas. Ainda que o sujeito contemporâneo, nessa condição cronicamente online, fale, pense e consuma tantos produtos e conteúdos sexuais, nas clínicas e nas redes, se fala abertamente sobre uma espécie de recessão sexual, especialmente entre populações mais jovens. A gente está menos interessado ou menos dependente da prática sexual? Boy sober, abstinência voluntária, celibato, paixões bloqueadas. É como se o sexo tivesse migrado para uma espécie de comoditização. Importante para movimentar o mercado, a economia, o conteúdo, mas e os investimentos libidinais sexuais na nossa vida? Como eles andam de fato? Tem pessoas que só querem transar e não querem mais nada com o outro, gozar do seu direito de gozar. Tem outros que esperam que todo encontro seja uma experiência mágica, transcendental, de intimidade e conexão absoluta. Tem também quem reduz o sexo a um papel normativo, funcional, reprodutivo ou até só para segurar um casamento. Ou a um hábito tão simples e banal como escovar os dentes, tomar banho, ou até o contrário, um comportamento do qual a gente pode abrir mão completamente. Mas no meio de tantos significados, afinal, o que é o sexo? E o que um encontro sexual faz com a gente? E o que acontece quando a troca humana de natureza sexual passa a ser tão mediada pela tecnologia? Provavelmente essas são algumas das maiores perguntas do nosso tempo. Talvez por isso que o Lacan tenha dito que a sexualidade é uma experiência do impossível. Ainda mais porque a prática sexual é um tipo de construção cultural. Quando a gente vai pra cama, a gente nunca tá só a 2, ou a 3, a 4, ou quantos couberem por aí. A cultura também entra na bagunça. A gente tá sempre nesse cruzamento entre fazer o que a gente bem entende com os nossos corpos e a performance de modelos sociais que foram estabelecidos e pensados para nós. Ou seja, a repetição dos roteiros sexuais do nosso tempo. Daí complicou, né? Oi, eu sou o Lucas Lidtke. E eu sou o André Alves. A gente voltou com uma nova temporada do Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil @floatvibes. A gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. E se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar, pode contribuir através do Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. É isso. Então vamos lá, Lucas. No que você pensa quando pensa em sexo? Bom, atualmente, sinceramente, eu tenho pensado no que eu vou ter para dizer aqui nesse episódio. Porque sexualidade é um campo tão amplo que podia dar um podcast inteiro, uma temporada inteira, vários episódios. Com certeza novos episódios vão vir. Bom, o André e eu, a gente tem uma coisa que a gente costuma não ler os mesmos livros ao mesmo tempo. Mas eu sei que, como eu, você acabou de ler o Alguma Vez é Só Sexo, do psicanalista Darian Leader. Então, eu tenho certeza que essa vai ser uma boa base teórica pra gente, vindo aqui dos dois lados, pra inspirar nossa conversa. Totalmente. E ele joga essa pergunta e ele tem uma premissa que é interessante de que o sexo nunca é apenas sexo. E a gente não tá querendo inferir aqui que tem sempre amor ou paixão no meio do sexo, ou que teria que ter, que deveria ter. Mas que tem sempre muitas outras camadas sociais, culturais, históricas, obviamente psicológicas, para a gente investigar para além de um ato sexual. Mas também é sobre fazer essa incursão, essa investigação, sem que isso tire a graça do sexo. A gente não pode cair numa vertente hiperintelectualizada do sexo, mas é sempre bom a gente conversar e até viajar nesse assunto. E poder fazer isso um pouco nas nossas análises, um pouco com os nossos amigos, e sim, um pouco com os nossos parceiros também. Talvez nem tudo precise ser falado, mas a maioria das coisas que a gente conversa sobre sexo traz alguns efeitos que são intrigantes. E é bem impressionante, acho que você vai concordar comigo, como existem muitos casais que não conversam nada sobre sexo. Sobre o sexo que eles fazem,
ou o que já fizeram, entre si ou com outras pessoas, ou o sexo que estão fazendo com outras pessoas, ou que gostariam de fazer. E aí quando um casal, por exemplo, começa a fazer menos sexo e não conversa sobre isso, não trata essa questão, vai acumulando um monte de coisa. Umas coisas bem imaginárias, suposições, inseguranças. Geralmente tem um que procura mais e outro que rejeita, e isso vai virando um combustível para as nossas neuroses. Mas no fim, qualquer conversa ou elaboração sobre sexo, sexualidade, como a gente vai fazer aqui hoje, não é e nunca pode ser sobre tentar esgotar o tema ou resolver as questões e as perguntas. A gente tem que se liberar dessa pressão, porque é mesmo um campo muito inesgotável, muito complexo, esse grande mistério da humanidade e que está meio que no arcabouço do pacto civilizatório. A gente é confrontado com o enigma da natureza sexual desde a infância e isso cria uma estrutura da sedução. Eu gosto muito desse exemplo de que o sexo é tão tabu que se tem duas crianças brincando de que uma tá matando a outra, tudo bem. Agora, brincar de fazer sexo, isso geralmente gera um desconforto e vai ser repreendido. É ótimo esse exemplo da sexualidade infantil que você trouxe, Lucas, porque especificamente a ideia de brincar de fazer sexo, ou brincar de médico, ou explorar o corpo um do outro, e a sexualidade infantil, talvez uma das partes mais revolucionárias da obra do Freud, diz muito sobre uma investigação, sobre uma pesquisa. Isso na clínica de casais é algo muito curioso, porque quando se instala essa situação tão recorrente, tão frequente, de que não se consegue mais necessariamente praticar e aí também não se consegue falar, e vai morrendo com esses interditos também a capacidade de pesquisar, de entender a sexualidade como esse campo vasto que diz muito sobre nós. E aí, pegando o livro do Darian, que você já puxou, é que toda vez que a gente reduz o sexo a uma questão de prazer ou satisfação, ou mesmo um tabu, enfim, que a gente reduz as possibilidades e as funções da sexualidade, a gente deixa de repensar o que é sexo e até mesmo imaginar tudo que o sexo poderia ser. O spoiler é justificado aqui porque, assim como numa relação erótica, no livro do Darian, o durante é a melhor parte. Mas eu acho legal isso que você já foi trazendo, Lucas, de como sexo nunca é uma coisa só. E sexo tem uma torção, um conflito ou muitos conflitos que são inerentes. É a frase do Lacan de como a sexualidade humana é um campo de batalha, em que a gente tem de um lado a necessidade e do outro as demandas de amor. E uma série de outras questões. E daí é legal o livro do Darian porque ele nos mostra como a sexualidade, o sofrimento e a satisfação são só a ponta do iceberg. Tem muito mais, e inclusive tem muitos afetos negativos ou menos nobres de nós que estão presentes na sexualidade. Tem medo, tem culpa, tem pavor, tem inveja, tem competição, tem uma série de coisas que estão envolvidas na sexualidade de uma forma geral. André, e retomando um pouco do que a gente falou na abertura, tem esse ponto de partida para nossa discussão que está aí na pauta da cultura de massa nos últimos anos, que é o seguinte: estamos praticando menos sexo. Sim, essa é das grandes, né? E o que mais surpreende é como o sexo parece que perdeu a importância também para os mais jovens. Antes de tudo, vale uma pergunta, assim, de que será que fazer menos sexo é realmente um problema? Será que a gente está ficando menos instintivo e animal e talvez até mais parecido com robôs ou máquinas que são, digamos, assexuados? E não que tenha um problema em ser assexuado. Eu acho que esse é um preconceito que cada vez mais a gente vai ter que revisitar e avaliar, até porque a psicanálise tem essa raiz de uma supremacia da importância do sexo na vida e na saúde física e psíquica. Mas, enfim, vamos entrar mais nisso. É óbvio que essa é uma questão que tem que ser discutida. A gente tem que entender se existe e como que existe um sofrimento em uma condição assexuada de um sujeito. O quanto isso é, ou pode ser, ou não, uma escolha sua. Esse apagão sexual acho que é um assunto que a gente vai ter que elaborar bem aqui e continuar elaborando. Porque, ao mesmo tempo que a gente escuta bastante sobre essa diminuição do interesse nas relações ou nos encontros sexuais, é curioso como me parece, Lucas, que o sexo nunca esteve tão presente. Como a gente falou na abertura, a gente nunca consumiu tanto conteúdo, a gente nunca falou tanto a respeito, a gente nunca comprou tantos produtos. São números que vão crescendo e crescendo e crescendo. E a sexualidade se transformou até em identidade.
o que é uma virada bastante recente na história da humanidade, pelo menos no Ocidente. E o que a gente tem notícias na clínica com bastante frequência é não só uma ideia de desinteresse na sexualidade de uma forma geral, mas muita gente fala de uma certa desistência na sexualidade. Como se os encontros sexuais fossem trabalhosos demais, caros demais, complicados demais, decepcionantes demais. E aí, nesse sentido, a gente está escutando sobre como o sujeito está lidando com várias outras questões, inclusive sobre a inevitável falha e a inevitável decepção na relação sexual. Sim, eu acho legal pensar nessa imagem do sexo por tudo. O sexo que está espalhado por tudo, que está derramado, esparramado e propagado, streamed, shared, overshared, vazado, broadcasted, essa onipresença e a onisciência também, num sentido desses esclarecimentos absolutos sobre o sexo. Porque se a gente pensa há não muito tempo atrás, nos anos 90, início dos anos 2000, a quantidade de programas de TV que existiam para explorar dúvidas sobre o sexo. Isso não faz muito tempo, mas faz muito tempo, sabe? E tinha alguns mistérios, alguns tabus. Tem uma frase do Lacan também que é legal naquela entrevista que ele deu na revista Panorama em 1974. E ele fala assim: essa overdose de sexo galopante é um fenômeno publicitário. Que o sexo seja posto na ordem do dia e exposto em todos os cantos, em todos os lugares, tratado da mesma forma que sei lá qual propaganda de detergente na televisão, isso não constitui nenhuma promessa de benefício. Não digo que seja ruim, mas certamente isso não serve para aliviar as angústias e os problemas singulares. Ou seja, há muitas décadas a gente usa o sexo para vender outras coisas que não são sexo. Então o sexo foi meio que ficando bastante barato, um artifício de marketing, um tanto comoditizado, vulgarizado, e a verdade é que o lugar do sexo sempre vai ser de alguma forma problemático e problematizador, porque se ele é reprimido em excesso, ele gera neuroses como as que a gente viu na época do Freud, ou o que a gente vê hoje em alguns contextos religiosos ultraconservadores no Brasil. Agora, se ele também é banalizado e esvaziado, vai gerar outros sintomas, como até algumas subculturas gays, como a gente já tratou aqui em episódios como solidão gay. Então, hoje o lugar do sexo parece que está muito relacionado com o que se fala de epidemia de solidão, ou de cultura do desempenho, de cansaço, de exaustão, e aí é sempre aquele ovo ou a galinha. O que é causa e o que é consequência? Porque são fatores que se afetam mutuamente. A gente trabalha mais, a gente está mais cansado e sem disposição, e por isso a gente faz menos sexo? Ou a gente está assim porque afinal a gente está fazendo menos sexo? Tem toda uma hipótese também de uma autoconsciência maior do nosso corpo, o que nos deixa muito mais paranoico e self-conscious, colocando padrões mais exigentes de estética, de performance, que é uma coisa que a gente vê muito no Agonia de Eros. Essa erosão do erotismo e do desejo como um sintoma de uma sociedade que tem um excesso de positividade, onde o sexo e o amor se tornam mais uma tarefa ou uma atividade que exige produtividade, que exige visibilidade, e aí se perde muito do mistério, da profundidade que está intrínseco no desejo sexual. E de novo da negatividade. Isso que você está falando me faz pensar muito naquela frase famosa do Contar do Caligares, de que a psicanálise coloca o sexo no centro do seu entendimento de mundo, porque a cultura ocidental cristã fez do sexo o centro proibido do mundo. Ou seja, a psicanálise não inventou a centralidade do sexo. Quem inventou isso foi a repressão ao sexo. Só que a repressão ao sexo tem um papel muito importante na nossa sexualidade. Tem um texto do André Green, o psicanalista francês, de 97, se eu não me engano, chamado Sexualidade tem algo a ver com psicanálise, em que ele faz uma interpretação muito precisa da obra do Freud. O que ele vai dizer é que o Freud não inventou a centralidade do sexo, mas o Freud inventou a psicossexualidade. E o que fez o Freud chegar nesse desenho do início da teoria foi exatamente a hipocrisia da moralidade do século XIX e conseguir trazer à luz as manifestações dessas repressões. E também uma hipótese da influência universal da sexualidade como parte indissociável da estrutura da natureza humana. E aí, para o André Green, a psicanálise está exatamente no meio desses dois fatores. Na combinação desses dois fatores é que a gente monta a nossa psicossexualidade. Ou seja,
A forma como a moralidade e os interditos são inscritos na nossa mente e na nossa carne é o que funda a sexualidade em cada um de nós. Por isso que em uma análise acaba sendo muito mais interessante ou até muito mais frutífero explorar o que não se pode fazer do que necessariamente o que você quer fazer. Contraditoriamente, são as proibições que nos dão mais notícias do desejo. Estou generalizando um pouco, claro. E daí, pegando esse teu gancho, Lucas, do Han e da agonia de Eros, se a gente passa a ler os encontros sexuais só a partir da positividade, a gente tira de cena ou tenta esquecer, ou quem sabe reprimir, o fato de que as repressões e os interditos também são uma parte muito importante para a gente ter notícias do que a gente deseja. Tem esse momento de uma transição, uma mudança cultural mesmo, de que hoje a maioria das pessoas sabe que a gente não deve ter vergonha da nossa sexualidade. A gente aprendeu que falar de forma aberta, teoricamente mais livre, é uma coisa saudável, é positivo, é esclarecedor. A gente aprendeu que sexo faz bem para a saúde física, para a saúde mental. Isso foi disseminado como um discurso dominante. Não faz tanto tempo assim. Mas aí tem algumas hipóteses hoje, inclusive, de que a sexualidade pode servir como uma defesa contra questões mais profundas e mais difíceis. E é muito irônico, porque, como você estava dizendo, para o Freud, a sexualidade era a questão mais profunda e mais difícil. No fim, o sexo não é resposta para tudo, mas tem muitas respostas aí para outras questões que a gente pode investigar, à medida que a gente investiga a nossa relação com o sexo. Tem uma pergunta que eu acho pertinente para essa conversa, que é: o quão responsável você é pelo seu prazer sexual? E aí, arriscando aqui algumas diferenciações de gênero, essa é uma provocação que pode ser lida de forma muito importante e libertadora entre as mulheres, porque é sobre não topar o que você não quer, é sobre não terceirizar o seu desejo, do tipo, eu tive que fazer porque mandaram eu fazer, porque ele mandou eu fazer. Então, não, eu faço porque eu tenho vontade, porque eu quero, isso me dá prazer. Não que episódios de coerção com base no abuso, na violência não aconteçam, eles existem, e muitas vezes pode ser uma situação sem saída. Mas tem uma conquista mesmo em conseguir não fazer algo no sexo, porque isso não vai te dar prazer. E enfrentar, assim, esse risco. E bancar esse não, esse limite. Agora, essa mensagem de se responsabilizar pelo próprio prazer, parece até que não é uma mensagem que a gente deve estimular ou ensinar aos homens, porque é como se eles, em sua maioria, já tivessem isso muito bem internalizado. Ao mesmo tempo, não é que a gente deveria anular isso nos homens, porque existe todo um caminho de sentir prazer ao saber que você está proporcionando prazer para o outro. Isso é tirar o foco de si mesmo, mas não completamente, porque isso também é excitante para você. O masoquista, por exemplo, ele não parece, mas ele está sim pensando no seu próprio prazer, mesmo que venha com desconforto, com renúncia, com submissão, com dor. Então, olha como tudo isso, essas cenas que eu fui colocando aqui, mostram como é muito mais complexo do que um binarismo mais básico e reducionista de gênero, ou de ativo e passivo, ou de prazer do eu e prazer do outro, que são esses recursos que a gente usa, que a gente costuma usar para tentar reduzir e simplificar as coisas no campo da sexualidade, porque elas são realmente complexas. E você falou sobre sentir prazer vendo o prazer do outro, mas a gente não pode também tirar de cena o prazer em assistir o desprazer do outro, ou em causar o desprazer no outro. Talvez uma das partes do livro do Darian Leader que eu mais goste, e que se junta bastante com uma hipótese que a filósofa britânica Mia Srinivasa propõe no Direito ao Sexo, é que existe um grande vetor de vingança na sexualidade. Se a gente pega palavras que são muito frequentemente usadas para descrever relações sexuais, por exemplo: trepar, meter, papar, foder, fraturar, traçar, levar, ganhar, pegar, acabar. Geralmente elas também estão falando, de certa forma, de provocar algum tipo de dano ao outro, ou mesmo um castigo em relação ao outro. E isso é excitante, porque os riscos que estão envolvidos na sexualidade são muito excitantes. Claro, como você falou, tem uma grande questão de gênero aqui colocada, que é o consentimento. Mas existe uma mistura muito curiosa entre uma sensação de alívio
e até uma alienação de si mesmo, junto com um vetor de vingança. E você falou dos homens, Lucas. Tem essa ideia também de que grande parte da sexualidade masculina está construída numa espécie de vingança da posição radicalmente objetal em que o homem é colocado na sua primeira infância. Como se fosse algo inconsciente que permanece ou nos acompanha ao longo da vida. Essa condição de sofrimento mesmo envolvida no sexo é algo muito normativo, essa condição de excitação de um homem hétero ou de um gay ativo que vai gozar e se vangloriar de saber ou de imaginar que tenha feito o outro sofrer, ou parecer que sofria. O Marquês de Sade teorizou muito sobre isso, de como o gozo pode ser mais facilmente fingido, a dor, então, é uma forma autêntica de manifestação desse poder do outro que está ali, sim, alimentando um tipo de sexualidade que é bem predatória e ameaçadora, nessa fantasia dessas palavras que você foi colocando, que é sobre arrebentar o outro, abrir o corpo do outro à força, machucar, romper com os limites do outro. Aí tem um lugar para onde escapa a agressividade que se torna violência. Mas não necessariamente precisa acabar em violência. Mas tem um vetor de agressividade que é muito importante da gente considerar. Vamos pegar o hit do carnaval do ano, macetando. Que diabos a gente foi, como cultura, aceitar essa ideia de que ter uma relação, um encontro sexual com o outro é o mesmo que pegar um martelo e bater num prego? Sim, porque aí o sexo também se torna a única via de violência, entre aspas, permissível numa vida adulta. Mas ao mesmo tempo, a agressividade está presente em muitas fantasias. Como você falou sobre responsabilidade e culpa, e até mesmo de bancar o custo que o prazer sexual pode ter, as pessoas vão trazer algumas estratégias para lidar com isso. Uma delas, por exemplo, é transferir, culpabilizar o outro. O outro desperta o desejo em mim e, portanto, eu preciso acabar com esse outro, prender, isolar, bloquear, deletar. Outra estratégia que é muito comum e que você também falou um pouco é a instrumentalização da dor. Como se a dor autorizasse o prazer sexual e erótico. Eu mereço isso porque eu desejo. Ou, talvez, eu desejo isso porque eu mereço. Tem essa torção, né? Tem esse pedaço de falta de sentido que está sempre colocado. Essa é uma das questões que, na minha visão, Lucas, está mais presente nas clínicas hoje, que é o que a gente faz com a necessidade dos jogos de poder, de conquista e de dominação, que fazem parte da sexualidade, num tempo em que a gente anda tão às voltas com grandes questões de violência e consentimento. Só que eu acho que tem uma outra questão que também tem aparecido com muita frequência que vale a pena a gente abrir, que tem a ver com o apagão sexual que a gente começou a nomear. Eu tenho pensado, Lucas, que uma das maiores transformações da sexualidade que vem acontecendo com o uso tão intenso de aplicativos é a centralidade da conveniência nos encontros sexuais. Por exemplo, as pessoas deixando de ter relações ou encontros não necessariamente porque o outro é uma ameaça constante, ou mesmo porque a gente de repente tem uma população inteira de assexuais, mas muitas vezes porque o encontro sexual dá preguiça. E claro que tem muita coisa embaixo dessa preguiça. Por mais que a gente esteja convencido de que tudo tem que ser muito conveniente e nos economizar tempo na nossa vida, a gente tem que concordar que não existe nada de conveniente no encontro sexual. Pelo contrário, muitas vezes faz a gente cometer loucuras, desestabilizar a nossa vida cotidiana, até os nossos arranjos mais promissores e longevos. Só que nesse contexto sócio-histórico em que a praticidade, a economia de tempo, as escolhas inteligentes falam tão alto, talvez alto demais, nessa cultura de cantos arredondados, de ausência de fricção, e eu tenho no conforto das minhas telas acesso a muitas fontes de prazer, por mais euforizante que seja jogar videogame ou assistir séries, eu não acho que as pessoas estão confusas a ponto de achar que essas experiências são mais prazerosas do que o encontro sexual. Pelo menos talvez não a grande maioria. Mas é uma excitação boa o suficiente. Se o neurótico é essa criatura curiosa que está sempre fazendo os cálculos da economia dos prazeres, dos ativos que valem mais e dos que valem menos, é como se o encontro sexual se tornasse inconveniente demais, trabalhoso demais, um ativo arriscado demais. E é aqui que eu penso que os sex toys desenham uma espécie de paradoxo do prazer.
Porque, por um lado, oferecem descoberta, autodesbravamento, um acesso ao orgasmo que, por exemplo, muitas mulheres não tiveram durante grande parte da sua vida e da história, mas, por outro, também calcificam a ideia de que eu posso ter prazer com o meu próprio corpo sem a entrada ou a invasão do outro. E muitas vezes sem nem ter que sair de casa. E aí entra a pornografia. Aí tem toda uma reeducação dos prazeres e desse entendimento do que é prazer e do que é orgasmo. O prazer não é o orgasmo, enxergar dessa forma é muito limitador, também opressivo. Ao mesmo tempo, a gente muitas vezes deixa o orgasmo, que é um prazer muito intenso e muito rápido, roubar toda a importância de um percurso de prazer, que envolve muitas coisas, e coisas que também não são tão prazerosas, e a pressão pelo orgasmo virou meio que esse indicador-chave de desempenho, que você vai medir o sucesso do seu investimento, da sua empresa que é o gozo como essa meta do fim do ano. Você conquista o bônus, mas aí o ano inteiro vai ser só trabalho, então é um trabalho para chegar até lá. Entre as mulheres a gente vê muito essa discussão mais avançada de como o orgasmo virou meio que uma nova armadilha da experiência sexual, numa lógica que é bem masculina, inclusive. Porque essa cultura hiperorgástica é um avanço para o feminismo, ao mesmo tempo que se você não chega lá é como se tivesse algo errado com você ou com o seu parceiro, e aí vem vários cálculos de culpa ou de atribuição de culpa ao outro, ou até um retrocesso para o fingimento do orgasmo. Tem um grande enrosco aí, porque se o orgasmo começa a roubar a cena do sexo e a gente cria expectativas irreais demais, vira meio que uma questão de objetivo e obstáculos. O percurso vira um obstáculo. Como você estava dizendo, eu vou ter que conversar com essa pessoa antes e depois, eu vou ter que achar um horário nas nossas agendas, isso não é muito conveniente, isso pode não dar em nada, eu posso perder tempo, eu posso nem gozar no final. Toda a jornada de consumo do sexo vai deixando de ser prazerosa, porque no fim você só quer que ela acabe. E aí o risco de não gozar pode muito bem comprometer e destruir qualquer graça que existe em fazer aquela aposta naquela pessoa, naquele encontro. E aí o que a gente faz é se poupar e nem colocar o corpo para jogo. Ficar em casa trocando emojis ridículos ou se resolver sozinho com conteúdos pagos e premium e gadgets hipertecnológicos. Tem toda uma indústria aí para nos confortar nesse sentido. Porque realmente achar um espaço e um tempo para o sexo na sua agenda é complexo. E aí também ainda tem uma outra etapa que é achar um espaço e um tempo para criar um relacionamento. Não só na sua agenda, na sua rotina, mas na sua vida. Aí então é um outro episódio, um outro nível de discussão. É isso que você está falando, Lucas, me faz pensar em como os roteiros sexuais vão ficando muito apertados. Roteiros no sentido de narrativas inconscientes e conscientes que a gente carrega. Roteiros culturais, interpessoais, intrapsíquicos. Por exemplo, esse que você descreveu, no qual ereção, ejaculação, orgasmo tem que ser a mesma coisa e são o clímax da sexualidade, ou às vezes são toda a sexualidade, e eu saio de casa em busca disso. Como se essa fosse a única fonte de alívio possível no sexo. Esses 3 elementos na pornografia, principalmente, estão muito calcificados como, aspas, um bom sexo. E aí os roteiros sexuais muito estreitos, muito apertados, muito redutivos, vão limitando não só como o sexo deve ser, mas também com quem e onde. Como se só tivesse valor erótico, algo muito específico, muito particular, e como se o desejo não fosse flutuante, como se a gente não tivesse aberto exatamente a transformar nossa capacidade de pensar, ou mesmo viver outras possibilidades e descobrir coisas que a gente quer e que a gente nem sabia que a gente queria. Entende? Daí vamos buscar o Lacan de novo. A sexualidade é o que nos faz falhar, o que nos faz desejar e também o que nos faz sofrer. Tá tudo muito junto e misturado. Para pensar mais sobre isso, André, eu queria voltar para o ponto que você falou antes ali das políticas sexuais, de que como onde existe sexualidade, existem sempre estratégias de poder em curso e que as práticas sexuais elas são sempre de alguma forma aprovadas ou proibidas ou incentivadas ou controladas por forças que estão aí da cultura, da economia e que
a gente tem uma certa luta para fazer para tirar o estigma do moralismo sexual e de que as coisas não são tão naturais assim como a gente fala, que elas são construções e que existe sempre um campo de disputas e de hierarquias. Então a gente sabe que relações hétero ou mono são mais aceitáveis que LGBT, que prostituição, que fetiches, que são mais marginalizados ou que são crime ou que são desviantes. A história da prostituição é tão importante de se discutir porque tem uma questão moral que se coloca aí quando a gente diz que o amor, que é um discurso, que o discurso do amor mobiliza o sexo de uma forma que aí o sexo tá certo, ele tá validado, ele é ok. Agora, o dinheiro não pode ser um motivo legítimo para você transar. O amor, sim. Ou o tesão, sim. E aí tem toda uma vertente também de discussão importante hoje de como a sexualidade talvez tenha ficado politizada demais. E um grande ponto de interrogação aqui, de que as questões de gênero, de monogamia, invadiram os nossos quartos, as nossas camas, e a gente não pode mais supostamente ser tão livre assim sexualmente. Toda aquela ideia de que a gente não vai conseguir resolver na cama todas as tretas sociais e culturais do mundo. Realmente, as normas de gênero são impostas, mas a sexualidade é mais fluida. Quando você foi falando lá da história do consentimento, eu achei uma das partes mais interessantes para mim do livro do Líder é quando ele fala da psicanalista Karen Stephan, que ela faz uma distinção entre aquiescência e consentimento. De que a gente vai aquecer por medo e consentir quando o medo não é a força motivadora. Então, acontece mesmo de a gente dizer sim para coisas sexuais pelas quais a gente não tem desejo, para se sentir digno de ser desejado, valorizado ou amado, e isso é muito comum nas práticas sexuais. Mas a gente não pode realmente dizer sim enquanto a gente não sabe que pode dizer não. E é impressionante como existem muitas pessoas que afirmam, por exemplo, sentir dor na relação sexual, mas não pedem para o seu parceiro parar ou ser mais cuidadoso. O que está em jogo aí? Como que esse sujeito consegue ou não articular o seu desejo, a sua fantasia sexual, sem pegar emprestado a fantasia do outro? E aí a gente tem uma noção de dominação masculina que está em curso, obviamente. E que está errada? Até que ponto ela está errada? Ou ela é excitante? Até que ponto ela pode ser excitante? Existe uma tendência também, às vezes, da gente substituir um sistema moral autoritário por outro. E aí vale pensar também o que mais que está em jogo nas relações de poder desse casal, além do sexo, em outras dinâmicas. Quem domina quem, em qual aspecto e de que forma. Você tá mexendo com um negócio complicado, né? Mas que tá, por exemplo, muito presente em várias discussões a respeito do aumento de disfunção erétil, inclusive entre homens mais jovens. Parece que nesse tempo tão libertário e que a gente está tão disposto a ter algumas discussões complexas, o medo segue muito presente nos encontros sexuais. E a inibição, que é uma coisa tão antiga, porque é isso, esses garotos ou garotas que muito acesso à pornografia, mas ao mesmo tempo com muito medo dos seus corpos, de mexer e tocar no corpo do outro, com muitas precauções com relação ao abuso, até porque sim, o assédio online é uma coisa extremamente trivial e comum. Mas é curioso isso, desses adolescentes que têm pavor de serem expostos nos seus círculos, têm o medo da fofoca, do cancelamento, do vazamento de imagens, de prints de conversas, e tudo vai sendo atravessado pela tecnologia. E aí a gente cai naquela lógica do mal externo, de que a culpa é da internet, da pornografia e dos aplicativos. E das redes sociais de uma forma geral. E claro, eles são fatores muito longe de serem neutros em tudo isso. Mas também são alguma forma de solução de compromisso que foi encontrada para lidar com o fato de que, por exemplo, a educação sexual é um assunto que está muito longe de ser uma realidade presente na adolescência de muitos brasileiros. Ou mesmo os aplicativos como essa solução bem torta para uma epidemia de solidão que, convenhamos, a gente não sabe muito bem o que fazer. E a gente já falou disso em vários episódios, inclusive. Mas tem uma frase que você falou, Lucas, que me pegou muito, que é essa ideia de substituir um sistema autoritário por outro. Tem uma outra discussão muito presente nos nossos dias que é sobre modelos de relação. Sobre a queda do casamento monogâmico heterossexual como instituição central ou técnica principal de reprodução. E muito se fala sobre ciúmes, sobre posse, sobre controle. E aí com frequência vem essa ideia de um amor livre e o desapego como opostos à posse.
Mas o que vem se praticando bastante deixa qualquer um que estuda e pratica a não monogamia de cabelo em pé. Porque vem com muita frequência uma sexualidade bastante serializada. E aí, o que está aqui não é necessariamente uma liberdade que se oporia à posse, mas talvez um valor muito mais capitalista do que a gente gostaria de admitir, que é o acúmulo. Lá no Direito ao Sexo, a Mia estabelece um conceito muito bom para a gente pensar tudo isso, que é a fodabilidade, fuckability. Simplificando e até ampliando um pouco, é um fator que determina a sua capacidade de conseguir ter relações íntimas sem necessariamente ter que pagar por isso. Olha aí de novo o dinheiro. E quanto de status você confere àquele que tem relações contigo? Como se fosse uma espécie de capital sexual. Pegando esse conceito emprestado para a nossa construção, eu fico pensando em como esse pode ser um bom jeito da gente nomear a disputa competitiva que se coloca na sexualidade do sujeito contemporâneo em busca desse status de todo mundo quer me pegar. Ou eu posso escolher com quem eu vou transar. Ou todo mundo que transa comigo e tem encontros sexuais comigo tem a sorte de se deitar comigo. E, claro, aquele campeão. Eu estou acima da rejeição. E é por isso que a gente está escorregando aqui para a lógica do acúmulo. Como um subproduto de uma gramática relacional tão permeada pela imagem e pelas técnicas de escolha. A sexualidade também passa a ser constantemente valorada pela quantidade de parceiros que você é capaz de ter. Inclusive hipoteticamente, não necessariamente concretamente. Isso aparece na clínica sem sacanagem, todos os dias. Sem sacanagem ou com sacanagem? Talvez com sacanagem. Essa história da escolha é tão impressionante como se discute isso há tanto tempo. Escolha do consumidor, tão característico do capitalismo e que promove um ciclo contínuo de eterna frustração e exaustão e que nos dá a sensação de liberdade, mas que gera mais ansiedade, sim, no campo também da sexualidade. A liberdade de poder experimentar até identidades sexuais. E como isso vem, paradoxalmente, aumentando níveis de insatisfação. Essa é a história de, por exemplo, eu não posso experimentar isso porque isso vai me tornar... Ou isso faz com que eu seja lésbica. Ou isso, na verdade, indica que, então, eu não sou bi, eu sou hétero. Enfim, todas essas construções muito difíceis de articular ou de desarticular, como se a identidade passasse a ser uma forma de aprisionar, e não necessariamente de libertar. Como se a gente não fosse livre para escolher. Como se a gente tivesse que ser radicalmente consistente o tempo todo. Para pensar mais nesse tema com a gente, vamos escutar o Pedro Ambra. Ele é psicanalista, professor da PUC e doutor em psicologia social pela USP, e também autor de diversos livros, artigos e textos como O Ser Sexual e Seus Outros. A sexualidade, ela encontra na atualidade uma espécie de aceleração discursiva. Ou seja, não só ela é um tema presente, na verdade ela era um tema presente também na era vitoriana do Freud, mas ela era presente negativamente, né? Ou seja, não pode se falar sobre sexualidade, é aquilo que não se fala, né? Mas o Foucault entende que isso é uma produção. E hoje a gente fala da sexualidade, ela está mais presente. Então, até mesmo em discursos conservadores, né? Que vão dizer, por exemplo, que existe uma suposta ideologia de gênero que queria, por exemplo, transformar a sexualidade das nossas crianças, que são puras, etc. Né? A sexualidade, ela está positivada, ela está na ordem do dia, ela está na pauta do dia. O gênero é uma das suas expressões, se articula com ela, mas do ponto de vista, mesmo, digamos, em outro locus social, que é mais ligada às posturas progressistas, eu uso esse termo entre aspas, porque ele é um termo problemático também. Você tem, sei lá, sofrimentos que se articulam com, sei lá, o jeito certo de se relacionar. Estou falando aqui nas tensões relativas à monogamia e não monogamia. Jeitos certos de se desejar. Eu devo ter essa fantasia ou não? E, para concluir, um dos pontos que eu acho que me parece bastante crítico desse momento que a gente está vivendo, que é o lugar da pornografia. É ela uma produção, uma forma legítima de se gozar, de se imaginar desejos, de dar um certo lugar para uma sexualidade que não tem em outros lugares? Ou ela é um vício, é algo que seja errado do ponto de vista físico, psíquico, bioquímico, ou do ponto de vista moral, seja religioso,
seja de uma certa perspectiva política que entenderia que toda pornografia está ligada à exploração do trabalho. Então, acho que isso fala de uma aceleração, de um presentismo, para usar uma categoria da historiografia, um presentismo do erótico e da sexualidade à vida social, enfim, no discurso das pessoas. Esses discursos relativos a uma certa retenção da sexualidade, ou de um tipo de sexualidade, elas, por mais que nesse momento histórico possam vir a se articular com questões ligadas a neurociências, à saúde, e algumas até se articulam com alguns discursos que, de novo, entre aspas, a gente pode chamar de progressistas, elas têm raízes muito profundas com discursos do século XIX. Eu sinto que em muitos campos da vida social a gente está voltando para o século XIX. Ou seja, é um lugar no qual a moralidade, as práticas devem convergir necessariamente. Elas não são exatamente as mesmas práticas e as mesmas moralidades da moral vitoriana, elas se transformam, mas essa ideia de um sujeito que deve ser total, na qual, sei lá, a sua postura política deve ser a mesma da sua forma de desejar, e você deve fazer isso por meio de uma espécie de controle, de um autocontrole de si, essa estrutura eu acho que se mantém. A Carol, ela pontuou isso em relação à pornografia, porque ela retoma, em alguns casos, algo que foi bastante comum no século XIX, falando da Europa, né, por ser o discurso dominante do psiquismo e da saúde, em relação à questão da masturbação. Se eu não me engano, é o Thomas Laqueur, que é um cara que tem um livro muito importante chamado A Invenção do Sexo. Ele tem um livro também sobre a masturbação, chamado Vício Solitário. E ele vai demonstrando como foi... O Foucault fala bastante disso também, como é que foi se constituindo esse fantasma da masturbação como um mal. Naquela época era um mal ligado à solidão, né, o fato de você não conseguir estabelecer relações objetais. O Freud embarca um pouco nessa, ele é um crítico da masturbação, ainda que de maneira mais light do que dos outros, por razões um pouco diferentes. E, atualmente, eu acho que a questão dessa retenção sexual, né, ela não está exatamente ligada à questão da solidão, mas, num âmbito geral, acho que ela retoma um pouco esses expedientes. É o expediente geral da hipótese repressiva. Retenha os seus impulsos, não faça o que você tem vontade, e essa energia vai para alguma coisa mais saudável. Esse horizonte de saúde, como contrário àquilo que te vem de forma, digamos, espontânea, ele se mantém. De novo, para voltar à historiografia, né, o que tem sido chamado essa colisão entre o horizonte de expectativa e o espaço de experiência. Você não tem uma ideia de futuro no qual você possa construir do que é uma vida saudável, seja do ponto de vista da pegação ou do ponto de vista de um relacionamento estável, né? Tudo isso se colide num grande presentismo. E um dos efeitos disso é a solidão. E é interessante você trazer esse significante, porque a gente ouve ele também há mais tempo em relação à mulher negra, né? A solidão da mulher negra, que tem um recorte específico no qual ela, em geral, na cultura brasileira, é colocar num lugar de sexualização, não num lugar de, enfim, de afeto, digamos assim. Mas, se a gente radicalizar o argumento, a solidão, existe uma solidão para cada alma. Porque a experiência, digamos, do homem hétero padrão, por mais que ele esteja rodeado socialmente, sei lá, de uma família, ela tem uma solidão que ele é própria. Isso significa igualar os preços sociais? Claro que não. É claro que tem uma assimetria, claro que a mulher negra sofre mais. Mas do ponto de vista do afeto que regula a relação com os outros, ele tende a ser esperado. Qual que é a diferença? A diferença, eu acho, é que o homem hétero, ele tem mais dificuldade de reconhecer isso. Então você tem, sei lá, taxas de suicídio maiores, ou o cara que, sei lá, vai no banheirão, mas não se reconhece como uma pessoa bi ou gay. Você cinde a experiência, né? Então ela não é reconhecida como uma solidão. É um dos pontos que eu me debato com a atualidade ou não do Freud. Ele se debruça, né, sabe muito sobre a sexualidade feminina. Os caras primeiro falou sobre a existência dela de uma forma positiva, né? No que tange a ciência, né, do século XIX, né? Tá? Muita gente falou e viveu sexualidade feminina antes do Freud. Mas ele tem alguns textos, chamado da Psicologia do Amor, na qual ele fala sobre a sexualidade masculina. E é interessante ver o Freud, em certa medida, problematizando os homens. E o que ele vai dizer, e que é algo bastante presente ainda para nós, é a separação entre duas figuras femininas, né, que a gente conhece vulgarmente como a santa e a puta, e que encarnam essa cisão entre sexo e amor, digamos assim. E ele vai dizer, claro, que essa é uma espécie de cisão, uma forma neurótica que os homens têm de não resolver um conflito edípico, né, na medida em que na infância a mãe encarnava esses dois papéis na fantasia da criança, né. Ela é minha, mas ao mesmo tempo ela é do outro. Então, na impossibilidade de resolver isso psiquicamente, você separa na sua vida adulta esses dois campos. Ele entende isso como
problemático. Eu entendia que o ideal seria você poder viver isso com uma mesma pessoa. A grande questão para nós, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, compreender a diferença radical das formas singulares de se usar o corpo e se relacionar com o outro. O que eu acho que continua válido da psicanálise? O fato de que nós sempre e necessariamente estaremos em conflito na maneira pela qual a gente une sexualidade, amor, laço com o outro, trabalho, eu incluiria aí também. Na modernidade, que tem esse horizonte de mudança e diferença progressivas, mas para esse homem moderno, para usar a palavra de antigamente, essas dimensões elas vão estar sempre em conflito. Isso eu e super-eu, ou inconsciente e consciência, vão ter uma diferença e um descompasso essencial. Não só sexualidade, mas agressividade também entra nesse pacote. Tanto a agressividade quanto a sexualidade, elas vão entrando nesse lugar de algo que tem que ser gerido, a gente não consegue controlar. Então, esse ponto, eu acho que ele é universal para todo mundo, infelizmente, porque a gente tem a ilusão de que há uma forma não apenas correta, mas socialmente partilhável de fazer essas dimensões se apaziguarem. Escutar o Pedro sempre me faz pensar na complexidade das relações e da sexualidade de uma forma geral. E de como a gente precisa mesmo de outros autores e de outros aportes teóricos para a gente pensar esse assunto, não só a psicanálise. Mas me faz pensar, sobretudo, Lucas, em como é aquela ideia do Lacan, de que a sexualidade é uma resposta ao enigma do desejo do outro. Se a obscuridade e o mistério transbordam na nossa vida mental, na sexualidade não é diferente. Talvez por isso que tanta gente só consiga topar o sexo de luzes apagadas. Ou muita gente que só vai conseguir bancar o tesão numa condição de anonimato e ou de limpeza. Sem intimidade, só simplicidade, controle, sexo como higiene. Uma sexualidade smart. Será que dá? O que tudo isso faz com o sexo de uma forma geral? Tem mesmo um elemento muito importante da sexualidade que é uma certa desorganização que ela proporciona na gente. Como a gente falou, a hostilidade pode energizar o desejo sexual e que isso às vezes é uma questão até mais de interpretação do que uma questão fisiológica, porque existe a excitação e existe o medo e eles estão muito entrelaçados e a gente nem sempre consegue fazer uma distinção muito clara. E isso é interessante, isso é excitante também. E a gente vem confundindo muito também excitação com ansiedade, tentando limpar e higienizar a excitação, como se a gente pudesse ficar muito preparado para o que a gente vai viver e ficar livre de inseguranças, de incertezas, essas incertezas do sexo. Mas as incertezas são boa parte da graça toda da história. E aí, conceber o sexo mais como uma brincadeira, como uma exploração, mais criativo do que produtivo, e menos utilitário, e menos como uma aprovação, aquele ciclo de provação que é até de que você tem que provar que você não precisa provar nada, e aí vai todo o mito da virilidade, se esbalda bem nesse lugar. Porque também é sobre a gente pensar que o sujeito não precisa provar que ele é desinibido e desencanado e livre de tudo e desconstruído. Tem um discurso da sexualidade livre que é opressor nesse sentido. É muito paradoxal, mas isso pode nos deixar ainda mais inibido. De ter que tentar parecer que não existe inibição nenhuma. E de que já está tudo muito resolvido, esclarecido, e a gente já viu tudo, já sabe tudo, a gente tem experiência. No fim, o sexo não pode ser ditatorial, não pode ser um projeto discursivo que nos impeça de ver o universo inteiro que existe para a gente se projetar e se confundir, e se jogar dessa liberdade, dessa subjetividade, criar junto e se transformar junto. Até porque a inibição, muitas vezes, tá de mãos dadas com a fantasia. É a semente que faz o negócio inteiro brotar. Eu pensei em encerrar, Lucas, com uma frase do Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, que eu acho que diz muito sobre todos esses dilemas e paradoxos quando a gente está falando de sexo. Em que ele diz mais ou menos o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem de enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas, mas é isso o que a gente mais teme, o não ter certezas. Vamos deixar aqui? Vamos. Até mais. Até. Tchau. Tchau.